Amados irmãos, que a benevolência do Luaca 2 repouse sobre nós. Nós no vídeo passado estávamos a falar das mulheres de fé, as mulheres que estão nas escrituras sagradas, que mostram fé, mostram garra, mostram que apesar de terem passado por várias situações controversas, elas estiveram firmes e a sua fé lhes favoreceu. Em sétimo lugar, hoje vamos falar sobre a Esther. A rainha Esther. A rainha Esther era uma jovem israelita que ganhou o maior concurso de beleza do seu tempo e tornou-se a rainha da Pérsia. Ela foi muito corajosa e arriscou a sua própria vida para salvar o seu povo, o povo hebreu, de um grande massacre. E deu beleza, deu benevolência, deu inteligência e a Esther para que ela pudesse proteger o seu povo. Nós sabemos que o Criador utiliza várias pessoas, vários atores a favor do seu povo, a favor daqueles que lhe buscam em espírito e em verdade. E a rainha Esther, quando nós vamos no livro de Esther, no capítulo 2, versículo 17, a escritura vai dizer: o rei gostou mais da Esther do que de qualquer outra mulher. Ela era favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então a rainha Esther foi favorecida que, apesar de ser hebreia, se tornou a rainha da Pérsia. Diante do perigo contra seu povo, os judeus, Esther soube convencer o rei de que estava sendo ameaçado e a solução foi encontrada. Louvado seja ela. Uma das outras grandes mulheres das escrituras sagradas é a Maria, a Miriam, mãe de Ausha. A Miriam, mãe de Ausha, ela é tida como sendo uma mulher humilde, obediente, pensadora e mãe de Ausha, mãe do nosso Mashiach, o Salvador. Maria era uma jovem simples que foi escolhida para uma grande missão. Ela não rejeitou essa missão, mas aceitou com fé. Aceitou com fé, apesar de não saber naquele momento que o anjo foi interagir com ela, não perceberam muito bem. Ela, vendo que era um ser celestial que trazia uma mensagem muito importante, ela usou a sua fé no Eterno e acreditou na missão que estava sendo dada pelo próprio Eterno. Nas escrituras, em Lucas 1:38 vai dizer assim: respondeu Maria: sou serva de Yahweh, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Aleluia. E uma das principais características que é dada a Maria, ela foi fiel a Yahweh. Ela foi fiel a Yahweh porque ela foi escolhida, não é? Foi escolhida, apesar dela ter seu marido que é Yosef, ela foi escolhida para ser serva de Yahweh. Então, que acontecesse com ela o que a palavra do anjo dissera. E ela, por ter muita fé, não duvidou daquilo que era a vontade do Eterno. A outra mulher que vem aí nas escrituras é a Priscila. Ela era professora, tida como corajosa, cooperadora e líder da igreja. Priscila era um exemplo de trabalho em equipe. Ela trabalhava com seu marido Áquila para espalhar a palavra de Yahweh. Eles eram amigos de Shaul e fundaram uma igreja na sua casa. Eles tinham uma congregação na sua casa. A Priscila e o Áquila. A Priscila e Áquila também ensinavam e preparavam um homem chamado Apolo para a obra de Yahweh. Nas escrituras, em Romanos 16:3 vai dizer: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Yahshua Mashiach, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Este já foi na época do apóstolo Shaul, onde apareceu esta mulher, uma grande professora. Priscila conhecia bem as escrituras, ao ponto de ser capaz de ensinar a Apolo, um homem culto, os caminhos de Yahweh. Ela era cooperadora. A apóstolo Shaul chamava ela dessa forma, como cooperadora. E é a primeira mencionada na longa lista das saudações em Romanos 16. Isto mostra a sua importância no ministério do Evangelho de Yahshua. Era tida como corajosa. Uma mostra do versículo em destaque: ela arriscou sua vida por Shaul. Certamente ela teve muita coragem e fé. Uma das outras grandes mulheres é Abigail. Abigail é chamada pacificadora,
prudente e sábia. Abigail era a esposa de Nabal, um homem rude e mau. A ignorância de Nabal quase levou a família à destruição ao insultar o rei Davi, mas Abigail procurou pacificar esta situação, culpando a si própria pela situação. Davi perdoou a sua casa e foi preservada. Nabal, após tomar consciência do que fez, teve um ataque e morreu 10 dias depois. Após ficar viúva, Abigail tornou-se mulher de Davi, tendo um filho chamado Quileabe. Davi disse a Abigail, isto está em 1 Samuel 25, 32, 33, vai dizer: bendito seja Yahweh, o Criador de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Essa era uma mulher sábia, inteligente e pacificadora. A penúltima mulher que nós vamos falar aqui é a Dorcas. A Dorcas é tida como bondosa, mulher que foi ressuscitada. Nós sabemos que ela não foi ressuscitada, mas ela foi revivida. O único que ressuscitou é Yahshua Mashiach. Todos os outros reviveram. Mais conhecida por Tabita ou Dorcas em grego, era uma serva de Yahweh que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Nos tempos da igreja primitiva, ela ficou doente e morreu. A saber da presença de Cafos na cidade, alguns discípulos de Yahshua o chamaram. A sós no quarto, Pedro orou e Dorcas reviveu para a honra e glória de Yahweh. Então, em Atos dos Apóstolos 9:40 vai dizer: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e vendo Cafos, sentou-se. Aleluia, louvado seja Yahweh. E esta mulher é tida como tendo sido uma mulher bondosa, altruísta, amada por muitos. Uma das outras mulheres é a Lídia, que é conhecida como empreendedora e temente a Yahweh. Lídia era uma comerciante de tecido de púrpura, antigo e bem valioso. Apesar do seu sucesso no comércio, isso não o impediu de servir a Yahweh. Ele era confiante que sua fé em Yahshua era firme. Abriu sua casa a Shaul até que fosse estabelecida a igreja em Filipe. Lídia teve um papel importante na edificação da igreja naquele lugar. Em Atos 16:15 vai dizer: tenho sido imergida bem como os da sua casa. Ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente de Yahshua, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Aleluia. Ela é tida como empreendedora e temente a Yahweh. Maria de Betânia é a última mulher que vamos falar hoje. Maria de Betânia era uma mulher boa fama até seguir Yahshua. Ao ungir a cabeça do mestre com nardo puro, chegou a ser criticada pelos discípulos por desperdiçar algo de grande valor, mas ela manteve-se calada. Mas Yahshua a defendeu. Maria nos deixou um grande exemplo. Reconheceu Yahshua com tudo o que tinha e não deixou de adorar a Yahweh devido às críticas. Matitiel 26:13 vai dizer: eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Aleluia. As principais características dessa mulher é que ela era humilde e ela amava Yahshua. Meus irmãos, nós falamos dessas mulheres todas para encorajarmos a todas nós, a todos os irmãos, a todas as irmãs, que nós somos chamados de acordo com o propósito de Yahshua. Não existe judeu, não existe grego, não existe homem, não existe mulher, mas todos nós somos